Um senhor idoso é expulso de uma loja de roupas de grife pela gerente malvada e suas atendentes apenas porque ele estava com roupas simples e velhas. Mas minutos depois, quando ele revela quem ele é, todos ficam chocados e a gerente pede perdão de joelhos. O coração de Alfredo estava acelerado enquanto ele sentia o peso da humilhação em seus ombros. Jamais em seus 75 anos ele imaginaria que passaria por uma situação dessas. A frase ecoava na sua mente, acompanhada das risadas zombeteiras que o cercavam. Ele olhou ao redor, confuso e machucado, tentando entender por que aquelas pessoas eram tão cruéis. Havia um brilho amargo nos olhos delas, como se estivessem se divertindo com a sua dor. Era difícil de acreditar. Afinal, o que ele havia feito para merecer isso? Um senhor idoso, de mãos trêmulas e postura cansada, que só queria comprar um suéter simples. Ele ainda segurava o suéter que a jovem atendente Luísa tinha lhe mostrado. Suas mãos enrugadas apertavam o tecido macio, mas agora ele não sabia mais o que fazer. A vergonha queimava em seu peito. Alfredo nunca imaginou que sua aparência simples, suas roupas desgastadas, poderiam ser motivo de escárnio em um lugar como aquele. Mas, naquele momento, era como se todos os olhos da loja estivessem voltados para ele, o julgando, rindo dele. "Olha só para ele, Maísa", disse uma das atendentes, Suelen, com um riso cruel. "Parece que saiu direto de uma novela de época, mas uma novela triste, né?" Maísa, que estava ao seu lado, riu ainda mais alto. "Nossa, coitado, vai querer comprar alguma coisa aqui com essas roupas de brechó? Esse suéter custa mais do que ele deve ganhar em um mês inteiro de aposentadoria." Alfredo abaixou os olhos envergonhado. Ele não estava acostumado a ser tratado dessa forma. Em sua juventude, havia sido um homem de respeito, um empresário dedicado e trabalhador. Mas agora, com a idade, sua vida tinha desacelerado. Suas roupas eram simples, é verdade, mas ele nunca imaginou que isso seria motivo para ser tratado como lixo. Ele pensou em dizer algo, mas as palavras lhe faltaram. O nó em sua garganta parecia cada vez mais apertado. No entanto, Luísa, a jovem atendente que havia sido gentil com ele, ainda estava ali, olhando para ele com olhos compreensivos. Ela havia sido a única a tratá-lo com dignidade desde que ele tinha entrado na loja, lhe mostrando o suéter com paciência e um sorriso suave. Porém, antes que ela pudesse falar qualquer coisa ou defendê-lo, a gerente, uma mulher rabugenta e mesquinha chamada Roberta, apareceu com passos rápidos e uma expressão irritada no rosto. "O que está acontecendo?" A voz da gerente era áspera, como se cada palavra fosse carregada de desdém. Ela olhou para Alfredo com um olhar que deixava claro o que pensava dele. "Por que ele ainda está aqui?" "Ah, ele acha que vai comprar alguma coisa", respondeu Maísa, segurando o riso. "Já disse que ele não pode pagar por nada aqui." A gerente cruzou os braços, encarando Alfredo como se ele fosse um incômodo. "Não sei o que você está pensando, senhor, mas esta loja é para pessoas com bom gosto e, francamente, um pouco mais apresentáveis." Ela olhou de cima a baixo, avaliando suas roupas velhas e seus sapatos gastos. "Não temos nada para alguém como você. Sugiro que saia antes que a gente chame o segurança." Alfredo sentiu seu rosto esquentar de vergonha. As palavras da gerente o atingiam como golpes, e ele só queria desaparecer. Ele tentou falar, explicar, mas a gerente ergueu a mão, interrompendo-o. Não precisamos de explicações. Você claramente não pertence a este lugar. Por favor, saia imediatamente." O silêncio que se seguiu foi esmagador. As atendentes Maísa e Suelen continuavam a rir, enquanto Luísa observava a cena sem poder interferir. Alfredo, segurando ainda o suéter em suas mãos trêmulas, sentiu-se desamparado. Ele estava no meio daquela loja luxuosa, cercado por olhares de desprezo da gerente, das atendentes e até de alguns clientes, e não sabia como aquilo tinha acontecido. Por que estavam agindo assim? O que havia feito para merecer tamanha humilhação? Ele queria entender o que estava acontecendo. Afinal, o que havia de tão errado com ele?
Essas perguntas ecoavam na sua mente enquanto o peso da humilhação continuava a se intensificar. O que aquelas pessoas não sabiam, porém, era que aquele homem simples de roupas desgastadas carregava consigo uma verdade que mudaria tudo. Mas por que aquele senhorzinho estava sendo tão humilhado? Bom, para entender melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo e contar a história do Sr. Alfredo, que apesar de simples, era muito mais do que aparentava. Alfredo sempre foi um homem batalhador, com um espírito determinado que, desde a infância, já carregava consigo o desejo de ser alguém na vida. Ele havia crescido em uma casa modesta, onde a incerteza era uma constante. Todos os dias a família enfrentava o desafio de colocar comida na mesa, mas o que faltava em abundância material sobrava em afeto e apoio mútuo. Seu pai, Sebastião, acordava antes do sol nascer, pronto para engraxar os sapatos dos grandes empresários que circulavam pelas ruas movimentadas da cidade. Apesar do trabalho duro e do valor baixo que recebia, Sebastião nunca perdia o sorriso no rosto, especialmente ao voltar para casa e abraçar os filhos. Para Alfredo, seu pai era um verdadeiro herói, alguém que fazia o possível e o impossível para sustentar a família. Sua mãe, Dona Júlia, era uma mulher igualmente forte e incansável. Passava o dia lavando e passando roupas das madames, sempre com um carinho especial em cada peça, mesmo sabendo que não receberia muito por isso. Alfredo lembrava-se com clareza dos dedos da mãe, sempre marcados pelo trabalho árduo, mas também pelo toque gentil com que ela cuidava dele e dos seus irmãos. Como irmão mais velho de 4, Alfredo sentiu desde cedo a responsabilidade de ajudar. Enquanto seus pais saíam para enfrentar as ruas, ele ficava em casa cuidando dos irmãos pequenos, garantindo que a casa estivesse sempre em ordem. Aos 8 anos, ele já era mais maduro do que muitas crianças de sua idade. Aprendeu a lidar com a rotina doméstica e a preparar refeições simples, enquanto incentivava os irmãos a sonhar alto, assim como ele. Mas, mesmo com as dificuldades, Alfredo nunca reclamava. Na verdade, ele sentia orgulho do que fazia, porque sabia que, no fundo, a pobreza não definia quem eles eram. A casa simples, construída de madeira e com telhas que choviam por dentro em dias de tempestade, era um lar cheio de amor. E amor e gentileza, Alfredo acreditava, eram a maior riqueza que uma pessoa poderia ter. Com o passar dos anos, à medida que seus irmãos cresceram e começaram a se virar sozinhos, Alfredo decidiu que era hora de dar mais um passo. Aos 15 anos, ele começou a acompanhar o pai nas ruas. Sebastião, já com o corpo cansado pela idade, tentava esconder seu cansaço, mas Alfredo sabia que seu pai precisava de ajuda. Então, ele começou a engraxar sapatos ao lado de seu velho, um ao lado do outro, de sol a sol. Foi nas ruas que Alfredo começou a sonhar. Ele via aqueles homens bem vestidos, com seus ternos alinhados, suas camisas impecáveis e seus sapatos de couro brilhante. Havia algo neles que fascinava o jovem Alfredo. Não era apenas o poder que emanava de suas posturas, mas também o cuidado com a aparência, como se cada detalhe fosse cuidadosamente pensado. Ele olhava para aqueles homens e desejava um dia ser como eles. Desejava poder usar roupas como aquelas e, mais que isso, oferecer à sua família o conforto que eles nunca tiveram. E foi ali, com uma pequena caixa de engraxate a tiracolo, que seu grande sonho começou a tomar forma. Alfredo decidiu que um dia ele teria sua própria loja de roupas, e não seria uma loja qualquer. Seria uma loja de roupas finas, como aquelas que ele via os grandes empresários usando. Seu coração se encheu de determinação, e mesmo diante da vida simples e do trabalho árduo, ele nunca deixou de acreditar que era possível. Seus pais, apesar das dificuldades, sempre o incentivaram. E Alfredo nunca se esqueceu das palavras da mãe. Nada é impossível, meu filho. Se você colocar seu coração no seu sonho e trabalhar duro, um dia vai conseguir. E essas palavras ficaram gravadas em sua mente por toda a sua vida. Ele sabia que, apesar de todas as adversidades, o amor e o apoio de sua família eram tudo o que ele realmente precisava. Então, Alfredo começou a poupar cada centavo que conseguia.
Mesmo ajudando o pai nas ruas, ele guardava o pouco que ganhava, sonhando com o dia em que teria o suficiente para abrir sua primeira loja. Os anos passaram, e sua determinação nunca vacilou. Foi na década de 1980, quando Alfredo já estava com quase 35 anos, que ele finalmente realizou seu sonho. Com suas economias e a ajuda de um pequeno empréstimo que conseguiu com muito esforço, ele abriu sua primeira loja, chamada Sofisticação em Estilo, em uma pequena rua do centro da cidade. No início foi difícil. A loja não atraía tantos clientes quanto ele esperava. E Alfredo, mais uma vez, teve que se apoiar em sua perseverança. Mas ele não desistiu. Continuou a trabalhar duro, a melhorar a qualidade de suas peças e a tratar cada cliente que entrava em sua loja com um respeito impecável, como seus pais lhe haviam ensinado. Aos poucos, sua loja começou a ganhar fama. Os clientes que compravam uma vez voltavam, impressionados pela qualidade das roupas e pelo atendimento dedicado de Alfredo. E com o passar do tempo, Sofisticação em Estilo se tornou uma das lojas de roupas mais respeitadas da cidade. O sucesso foi tanto que Alfredo conseguiu abrir novas filiais em outras regiões, transformando sua pequena loja em uma grande franquia de roupas de grife. Apesar de todo o sucesso e a fortuna que acumulou ao longo dos anos, Alfredo nunca perdeu sua humildade. Ele continuava a trabalhar duro, mesmo depois de ter construído um império. Mas depois de atingir certa idade, já velhinho demais para trabalhar, decidiu que era hora de passar o legado para seus 3 filhos, que assumiram a responsabilidade de cuidar do negócio da família com o mesmo carinho que ele tinha. Agora, Alfredo aproveitava seus anos de aposentadoria ao lado de sua esposa Ruth, e apesar de ser muito rico, morava em uma casa simples, sem muito luxo. Ele lia seu jornal toda manhã na varanda, enquanto Ruth regava suas plantinhas. Eles viviam uma vida humilde, e Alfredo gostava assim. Sua humildade e estilo de vida simples nunca tinham sido um problema para ele, até aquele dia em que foi humilhado na sua própria loja pela gerente e as atendentes. Mas o que elas não sabiam era que aquele homem, que elas tanto desprezaram e humilharam, era o verdadeiro responsável por todo o luxo e sucesso que a cercava. Na manhã daquele dia, Alfredo despertou antes do sol iluminar o quarto. Ele se levantou silenciosamente, cuidando para não acordar Ruth, que dormia serenamente ao seu lado. O senhor passou alguns instantes observando o rosto de sua esposa, tão delicado e sereno, e pensou em como ela ainda era linda, exatamente como no dia em que a conheceu. Ruth era, sem dúvida, o amor da sua vida, e juntos construíram uma história de companheirismo, superação e amor profundo. Eles se conheceram logo após Alfredo ter aberto sua primeira loja, há mais de 40 anos. Na época, a loja ainda não estava prosperando, e Alfredo enfrentava dias difíceis, tentando manter o negócio de pé. Foi então que o pai de Ruth apareceu, precisando de um terno novo para uma ocasião especial. Alfredo ainda se lembrava de ter ficado nervoso ao ver a jovem Ruth pela primeira vez, com seu sorriso tímido e jeito doce. Ele se apaixonou por ela no exato momento em que seus olhares se cruzaram, e a partir daquele encontro, a vida de Alfredo mudou para sempre. Eles passaram por tempos difíceis juntos. Houve momentos de falta de dinheiro, em que a loja quase fechou, mas Ruth sempre esteve ao lado de Alfredo, oferecendo seu apoio incondicional. Quando as coisas começaram a melhorar e a loja começou a prosperar, eles já estavam casados e tinham filhos. Foram muitas lutas, mas também muitas vitórias e alegrias. Aquele dia, no entanto, não era um dia qualquer. Era o aniversário de 40 anos de casamento de Alfredo e Ruth. 4 décadas de amor, cumplicidade e uma vida bem vivida. Alfredo, apesar dos anos que passaram, ainda amava Ruth com a mesma intensidade de sempre. Ele sentia-se grato por ter compartilhado tantos anos ao lado dela, por terem criado uma família unida e, sobretudo, por poderem viver uma vida tranquila e humilde, exatamente como gostavam. O senhorzinho levantou da cama e foi até a cozinha, preparando um café da manhã simples, mas feito com carinho.
pão quentinho, frutas frescas e o café preto que Ruth adorava. Ele arrumou tudo em uma bandeja, decorada com uma pequena flor que havia colhido no jardim, e levou para Ruth na cama. Com um beijo suave na testa, ele a despertou. "Feliz 40 anos, meu amor", disse Alfredo com um sorriso afetuoso. Ruth abriu os olhos e sorriu, seu coração aquecido pelo gesto carinhoso do marido. "Feliz 40 anos", ela respondeu. "Atencioso como sempre, né, querido?", disse ela emocionada, enquanto segurava a bandeja com o café da manhã. Eles passaram a manhã juntos, relembrando momentos especiais que compartilharam ao longo dos anos. A vida para eles era tranquila e sem grandes luxos, apesar da fortuna que Alfredo acumulou com o sucesso de suas lojas. Ruth e Alfredo sempre preferiram uma vida simples, aproveitando os pequenos momentos, como um bom café da manhã na varanda ou uma conversa à tarde, enquanto regavam as plantas do jardim. Mas naquele dia, Alfredo queria fazer algo especial. Ele decidiu que levaria Ruth para jantar em um restaurante chique, algo que eles não faziam com frequência. Embora fossem ricos, eles raramente frequentavam restaurantes de luxo, preferindo suas refeições caseiras. No entanto, para celebrar 40 anos de casamento, Alfredo achou que seria uma ocasião perfeita para sair da rotina. Depois do almoço, Alfredo deu um beijo suave em Ruth e se levantou, dizendo que ia até uma de suas lojas no shopping para comprar uma roupa nova. Embora fosse dono de uma franquia de roupas de grife, ele, em sua velhice, não via mais necessidade de usar peças caras. Preferia suas calças simples e camisas polo, algo confortável e que combinava com sua vida agora mais desacelerada. Mas, para aquela noite especial, Alfredo queria algo novo, algo que o fizesse se sentir bem ao lado de sua amada. Ele saiu de casa vestindo uma roupa simples e confortável, sem se importar muito com a aparência. Pegou um táxi e seguiu até o shopping onde ficava uma de suas lojas mais recentes, uma filial que seus filhos haviam inaugurado anos depois de sua aposentadoria. Alfredo nunca tinha visitado essa loja e estava animado para finalmente conhecê-la. Ele estava curioso para ver o que seus filhos haviam feito com o espaço, que era uma das maiores e mais luxuosas filiais da rede. Quando Alfredo chegou ao shopping, ficou impressionado com o esplendor do lugar. Era tudo tão grandioso e moderno, muito diferente das lojas de rua simples onde ele começara sua carreira. Ele caminhou pelo shopping, admirando as vitrines, até finalmente chegar à sua loja. Ao entrar, sentiu uma sensação de orgulho, embora estivesse usando roupas modestas e sua aparência fosse a de um senhor simples. O ambiente era sofisticado, com vitrines que exibiam ternos impecáveis, vestidos luxuosos e acessórios finos. Alfredo entrou admirando cada detalhe, já pensando no que escolheria para aquela noite especial. No entanto, enquanto ele olhava as araras, duas atendentes o notaram de longe. "Quem é esse velho?", cochichou Suelen para Maísa, as duas se entreolhando com desdém. "Sei lá, mas olha só para ele. Parece um mendigo", respondeu Maísa, rindo. Roberta, a gerente que também notou o senhorzinho entrando na loja, mal conseguiu conter sua expressão de desgosto quando se aproximou de Suelen a Maísa e disse: "Meu Deus, olha aquilo. Credo, não podemos deixar esse pobre aqui. Vai manchar nossos status. Vão, sumam com ele daqui", ela ordenou, antes de franzir o rosto e voltar para seu escritório no fundo da loja. As duas se aproximaram de Alfredo como ordenado, com expressões de desdém. O coitado do senhor, alheio ao que estava prestes a acontecer, sorriu para as atendentes. "Ah, boa tarde, senhoritas. Estou procurando algo especial. É o aniversário de casamento meu e da minha esposa, sabe? E eu gostaria de algo elegante para a ocasião." Suelen olhou para Maísa e, sem se conter, disse com desdém: "Ah, é? Não sei se temos algo para pessoas como você." Alfredo, ainda tentando manter a cortesia, respondeu: "Tenho certeza de que encontrarão algo. Essa loja é minha, afinal de contas." As atendentes riram, como se ele tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. "Sua loja? Ah, tá! Além de velho, é senil?", riu Maísa com escárnio.
Essa loja pertence a uma das maiores redes de moda do país e aposto que você nem tem condições de comprar nada aqui. Enquanto as risadas ecoavam pela loja, Alfredo começou a se sentir desconfortável, mas antes que pudesse dizer algo, uma terceira atendente, uma jovem simpática chamada Luísa, que observava a cena de longe, se aproximou rapidamente. "Com licença, senhor, como posso ajudá-lo?", disse ela, ignorando as colegas e oferecendo um sorriso caloroso. Luísa não suportava suas colegas de trabalho, Suelen e Maísa. As duas eram mesquinhas e, mesmo não tendo o trabalho mais prestigiado do mundo, se sentiam superiores de alguma forma. Elas sempre bajulavam os clientes ricos e criticavam aqueles que julgavam não merecedores de roupas de grife. "Esses pobres acham que são alguém, hahaha", elas sempre diziam, dando altas risadas. Mas Luísa sempre oferecia o mesmo tratamento para qualquer cliente que entrava na loja, os tratando com gentileza e bondade. Quando Luísa se aproximou, Alfredo sorriu para a jovem, aliviado por finalmente encontrar alguém que o tratasse com respeito. E então, ele começou a contar sobre a noite especial que estava planejando, enquanto as outras atendentes trocavam olhares de desdém, sem sequer imaginar quem Alfredo realmente era. Alfredo observava Luísa, que parecia genuinamente interessada em ajudá-lo. Seus olhos, cheios de esperança, refletiam um desejo de encontrar algo que o fizesse se sentir digno novamente. Luísa sorriu e gesticulou para a arara de roupas ao fundo. "Venha, Sr. Alfredo, tenho algumas opções que podem ser perfeitas para a sua ocasião especial", disse Luísa, com um tom suave, enquanto andava pelas araras. "Eu queria algo bonito, mas simples", Alfredo respondeu, tentando conter a ansiedade que crescia em seu peito. "Nada muito extravagante." "Simples é bom, mas precisamos de algo que realce a sua presença. Venha, vamos ver estas camisas aqui", Luísa exclamou, puxando uma camisa de linho azul e outra de algodão branco. Enquanto isso, Maísa e Suelen trocavam olhares cúmplices, suas risadas baixas ecoando na loja como um veneno sutil. "Olha só, gente, ele realmente acha que pode sair assim e impressionar alguém?", sussurrou Maísa, com um sorriso sarcástico. "Quem ele pensa que é? Oh, talvez ele seja um vendedor de rua", Suelen acrescentou, sem se preocupar em sussurrar. Alfredo sentiu o calor subir ao seu rosto, as palavras delas o atingindo como flechas envenenadas. Ele tentava ignorar, mas a dor era intensa. A cada risada, um pedaço de sua dignidade parecia se desvanecer. "Senhor Alfredo, o que acha desta?", Luísa segurou um suéter de pelagem macia. "Ela realçaria sua postura e é perfeita para uma ocasião como essa." Alfredo olhou para o suéter, seu coração ainda pesado com a zombaria. Eu gostei, parece confortável", disse pegando o suéter e passando a mão sobre o tecido. "Você merece vestir algo que te faça se sentir bem", Luísa disse, mas sua voz foi abafada pelo riso das outras atendentes. "Olha ele, tentando parecer chique, mas no fundo é só um velho desajeitado", Suelen zombou com a voz alta ecoando pela loja. "Você nunca nem deve ter visto algo com essa qualidade", Maísa debochou, agora se aproximando de Alfredo, seu olhar cheio de desprezo. "Será que dá para vocês duas pararem com isso? Não precisam ser tão grossas", Luísa finalmente disse, seu tom começando a se elevar. "Ele está apenas tentando fazer algo especial. Não tem razão para zombar dele." Alfredo sentiu uma onda de gratidão por Luísa, mas também uma nova onda de humilhação. Ele apertou os punhos, tentando não demonstrar sua tristeza. "Olha, se eu fosse você, eu largaria essa causa perdida aí, Luísa", Suelen disse com um tom de sarcasmo. "Ele não tem o que precisa para estar aqui, e quanto mais você o defende, mais vai se queimar com a gerência." "Chega!", Luísa gritou, seu rosto vermelho de raiva. "É cruel e desumano tratar alguém assim. Ele merece respeito, não esse tipo de zombaria." A loja ficou em silêncio. Os clientes começaram a olhar, alguns murmurando entre si, chocados com a cena. Alfredo olhou ao redor, sentindo os olhares fixos em seu rosto, sua vergonha se intensificando. "Olha só para ele, Maísa.
disse Suelen com um riso cruel. Parece que saiu direto de uma novela de época, mas uma novela triste, né? Maísa riu ainda mais alto e completou. Nossa, coitado, vai querer comprar alguma coisa aqui com essas roupas de brechó? Esse suéter custa mais do que ele deve ganhar em um mês inteiro de aposentadoria. Alfredo abaixou os olhos envergonhado. Ele não estava acostumado a ser tratado dessa forma. Suas roupas eram simples, é verdade, mas ele nunca imaginou que isso seria motivo para ser tratado como lixo. Ele pensou em dizer algo, mas as palavras lhe faltaram. O nó em sua garganta parecia cada vez mais apertado. No entanto, Luísa ainda estava ali, olhando para ele com olhos compreensivos. Ela havia sido a única a tratá-lo com dignidade desde que ele tinha entrado na loja, lhe mostrando o suéter com paciência e um sorriso gentil. Porém, antes que ela pudesse falar qualquer coisa ou defendê-lo novamente, a gerente, Roberta, apareceu com passos rápidos e uma expressão irritada no rosto, depois de ter ouvido a confusão lá de seu escritório. O que está acontecendo? A voz da gerente era áspera, como se cada palavra fosse carregada de desdém. Ela olhou para Alfredo com um olhar que deixava claro o que pensava dele. Por que ele ainda está aqui? Eu não mandei vocês se livrarem dele, completou olhando para Suelen e Maísa. Ah, ele acha que vai comprar alguma coisa, respondeu Maísa segurando o riso. Já disse que ele não pode pagar por nada aqui. A gerente cruzou os braços encarando Alfredo como se ele fosse um incômodo. Olha aqui, senhor, eu não sei o que você está pensando, mas esta loja é para pessoas com bom gosto e, francamente, um pouco mais apresentáveis. Ela olhou de cima a baixo, avaliando suas roupas simples e seus sapatos um pouco gastos. Não temos nada para alguém como você. Sugiro que saia antes que a gente chame o segurança. Alfredo sentiu seu rosto esquentar de vergonha. As palavras da gerente o atingiam como golpes, e ele só queria desaparecer. Ele tentou falar, explicar, mas a gerente ergueu a mão, interrompendo-o. Não precisamos de explicações. Você claramente não pertence a este lugar. Por favor, saia imediatamente. Alfredo, muito abalado, se viu sem escolha. Entregou o suéter para Luísa e começou a sair da loja. Mas a jovem, tomada por uma vontade por justiça, protestou. Não, isso não está certo. Luísa exclamou, a voz embargada pela emoção. O senhor Alfredo merece ser tratado com dignidade. Ele não fez nada para merecer isso. A gerente deu uma risada amarga e apontou o dedo para a saída, dizendo: se está achando ruim, então pode ir embora com ele. A porta da rua é serventia da casa. Roberta respondeu, sua voz impiedosa. Luísa sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Mas eu preciso do meu emprego. Isso é tudo o que eu tenho. Ela protestou, a frustração e a indignação se misturando em sua voz. Pois então escolha, o emprego ou o velho, Roberta disse, como uma juiz de um tribunal cruel. Os olhares de todos os clientes estavam fixos na cena, alguns com expressões de choque, outros de reprovação. Alfredo sentiu seu coração se partir ao ver Luísa tão angustiada. Não, querida, está tudo bem, eu não quero que você perca seu emprego por minha causa. Alfredo murmurou, a tristeza ressoando em sua voz. Luísa, porém, balançou a cabeça. Não vou deixar que tratem o senhor, nem ninguém assim. Isso não é justo. A indignação em seu tom era palpável, enquanto a tensão na loja aumentava. Alfredo hesitou, sua tristeza intensificando a dor em seu peito. Ele sabia que Luísa estava lutando por ele, mas o que ela estava se arriscando? É apenas um suéter, ele disse suavemente, as palavras escapando como um sussurro. Eu posso ir, não quero causar mais problemas. Você não está causando problemas, senhor, Luísa respondeu, sua voz mais firme. O problema está na crueldade de todos aqui. Roberta, exasperada, cruzou os braços. Por favor, saia logo, seu velho. Cada minuto que você passa aqui, o nosso status despenca. E Luísa, pense bem nas suas escolhas. Alfredo sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. As risadas, os olhares, a humilhação, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. E enquanto ele era expulso de sua própria loja,
Ele não podia deixar de sentir que, apesar de ter sido um homem de sucesso, o que realmente importava naquele momento era o respeito e a dignidade que lhe foram negados. Alfredo sentou-se em um banco do lado de fora da loja, os ombros caídos e a cabeça baixa. O peso da humilhação ainda o esmagava, cada riso e olhar sarcástico das atendentes ecoando em sua mente. O sol suave da tarde não conseguia trazer alívio para sua alma ferida. Ele se perguntava o que tinha feito de errado para ser tratado daquela maneira. Com as mãos entrelaçadas, ele tentava entender o que havia acontecido, mas a confusão tomava conta de seus pensamentos. Foi quando ele ouviu passos apressados atrás de si. Ao se virar, viu Luísa correndo em sua direção, com o rosto preocupado e os cabelos desgrenhados pela corrida. "Senhor Alfredo!" ela gritou ofegante, parando ao seu lado. "Espere!" Alfredo levantou a cabeça, surpreso ao vê-la. "Luísa, o que aconteceu?" Ele não podia imaginar que ela também estava tão afetada por tudo. Eu pedi demissão", ela declarou, sua voz tremendo com a emoção. "O quê?" Ele repetiu, estupefato. "Mas como você vai ficar sem emprego?" "Eu não posso trabalhar em um lugar onde as pessoas são tratadas assim", Luísa respondeu, a indignação visível em seu rosto. "É verdade que eu preciso do dinheiro, mas não posso ficar lá e assistir à crueldade sem fazer nada." Alfredo sentiu uma onda de gratidão pela jovem. "Mas você deve cuidar de si mesma também", ele disse preocupado. "O que vai fazer agora?" "Bom, acho que vou ter que procurar outro emprego", ela disse com determinação. "Eu vou trabalhar duro para conseguir. Preciso ajudar em casa. Meus pais são muito pobres e meus irmãos ainda estão na escola e na faculdade. O que eu ganho é o que paga a educação deles." A confissão de Luísa fez Alfredo sentir um aperto no coração. "Quantos irmãos você tem?" ele perguntou curioso. "2 mais novos que ainda estão no ensino médio e um que está na faculdade. Eu faço o possível para ajudar, mesmo que isso signifique adiar os meus sonhos." Luísa explicou, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. "Sonhos?" Alfredo perguntou curioso. "Você sempre quis o quê?" "Ah, eu sempre quis trabalhar com moda. Sempre amei isso, mas nunca tive condições, sabe?" Luísa revelou, a paixão em sua voz evidente. "Era meu sonho quando era mais jovem, mas a vida me levou por outros caminhos. Agora só quero garantir que meus irmãos tenham oportunidades que eu não tive." Alfredo ouviu suas palavras, absorvendo a conexão que agora sentia com ela. Ele se lembrou de quando era jovem, cheio de sonhos e esperanças, mas que também enfrentara dificuldades. A história de Luísa o tocava de uma maneira profunda, como um eco de sua própria juventude. E então, uma urgência por justiça começou a se instalar no coração de Alfredo. "Luísa", ele começou, a determinação crescendo dentro dele. "Eu não posso ficar aqui apenas me lamentando. Eu vou ligar para meu filho. Ele precisa saber o que aconteceu, e quem sabe isso possa trazer algum tipo de justiça." Luísa olhou para ele surpresa e um pouco confusa sobre o que o filho de Alfredo poderia fazer, sem saber quem eles realmente eram. "Se elas acham que podem tratar as pessoas assim, estão muito enganadas. Vou ligar para o meu filho Lucas e contar tudo", Alfredo afirmou, pegando seu celular rapidamente. Ele digitou o número de Lucas, seu filho mais novo, que havia ficado em casa para cuidar da empresa, enquanto os irmãos mais velhos estavam em viagem. O telefone tocou algumas vezes antes que Lucas atendesse. "Oi, pai, tudo bem?" disse o jovem com a voz despreocupada. "Oi, filho, você não vai acreditar." Alfredo disse, sua voz firme e carregada de indignação, e então relatou tudo o que tinha acontecido. "Eu não acredito que fizeram isso com você, pai. Não se preocupa, viu? Eu já tô indo. Essas bruacas vão ver só." Lucas respondeu, a determinação na voz. Alfredo olhou para Luísa, que o observava com uma expressão de surpresa e esperança. "Fica tranquila, Luísa, que meu filho já tá vindo", Alfredo disse, sentindo uma onda de alívio. Os minutos pareceram se arrastar enquanto aguardavam a chegada de Lucas. Alfredo e Luísa conversaram sobre seus sonhos, esperanças e desafios.
A conexão entre eles crescia a cada palavra trocada, revelando que ambos eram lutadores em um mundo que frequentemente os desprezava. Finalmente, Lucas chegou ofegante e animado. "Desculpe pela demora, pai. O trânsito estava péssimo", ele disse, depois olhando para a jovem. "Oi, você deve ser a Luísa. Eu sou o Lucas, o caçula do pai." Alfredo não pôde deixar de notar o olhar do filho quando ele viu Luísa. Algo parecia diferente, e Luísa retribuiu o mesmo olhar, como se tivesse rolando alguma química instantânea entre os dois. "Oi, Lucas," Luísa respondeu com um sorriso tímido. "Então me explica melhor o que aconteceu, pai?" Lucas perguntou, enquanto se sentava ao lado de Alfredo. Alfredo começou a explicar a situação, e Luísa também compartilhou sua versão da história. Lucas ouviu atentamente, seu olhar se tornando mais sério à medida que compreendia a seriedade do incidente. "E eu vou resolver isso agora. Onde estão aquelas atendentes e a gerente?" "Estão dentro da loja," Alfredo respondeu com um olhar decidido. Lucas se levantou, a expressão de determinação se firmando em seu rosto. Alfredo respirou fundo, sentindo a tensão crescer. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer poderia ser decisivo não apenas para ele, mas também para Luísa. Juntos, pai e filho se dirigiram à entrada da loja, com Luísa seguindo logo atrás, seu coração batendo rápido. Enquanto eles se aproximavam da loja, Alfredo se preparou para enfrentar a gerente e as atendentes, sabendo que não poderia permitir que o desrespeito continuasse. E Luísa, com esperança renovada, não sabia o que esperar dessa reviravolta. A jovem não sabia quem Alfredo e Lucas eram de verdade, então não sabia exatamente o que o filho do senhorzinho podia fazer, mas estava lá para ver toda essa cena se desenrolar. Mas tudo se revelou quando Lucas entrou na loja, seguido pelo senhor Alfredo e Luísa, logo atrás. Assim que Roberta bateu os olhos em Lucas, sua carranca amarga mudou completamente, sendo substituída por uma expressão doce e meiga. "Chefe, o senhor está aqui. Ao que devemos essa honra?" disse ela na maior falsidade. Mas Lucas encarou a gerente e as atendentes, a fúria refletida em seu olhar, e segurando a mão de Alfredo, e disse: "Me mostra, pai, quem foi que zombou do senhor?" Roberta, ao ouvir essas palavras, ficou pálida, sua expressão de arrogância desmoronando em um instante. "Pai, ele é seu pai", gaguejou, olhando entre Alfredo e Lucas com uma mistura de incredulidade e pânico. As atendentes, Maísa e Suelen, trocaram olhares atônitos, seus rostos agora sem cor. "Como vocês têm a ousadia de tratar meu pai assim?" Lucas explodiu, a raiva pulsando em sua voz. "Ele é o verdadeiro dono desta loja, o homem que vocês zombaram e humilharam aqui. É uma vergonha." Alfredo, de pé ao lado de Lucas, sentiu um misto de orgulho e gratidão por seu filho. Luísa, no entanto, estava em choque. A revelação a atingiu como uma onda. O homem que ela conhecera, que parecia tão vulnerável, era na verdade um magnata da moda. Lucas virou-se para Roberta, sua voz cortante. "Eu não aceito esse tipo de comportamento. Vocês têm ideia do que fizeram? Como podem ser tão cruéis? Apenas uma palavra ou uma ação pode destruir a dignidade de alguém, e vocês fizeram isso sem pensar duas vezes." Roberta, tentando recuperar o controle, tentou se defender. "Mas, senhor Lucas, foi apenas uma brincadeira. Nós não sabíamos..." "Brincadeira?" Lucas interrompeu, sua voz ecoando na loja. "Vocês não têm ideia do que é compaixão, do que é tratar alguém com respeito. Esse lugar deveria ser um ambiente acolhedor e não um palco de humilhações." As atendentes começaram a implorar, lágrimas escorrendo por suas faces. "Desculpe, por favor. Não queríamos ofender, só estávamos brincando." Maísa disse, a voz embargada, enquanto Suelen a acompanhava, balançando a cabeça em desespero. "Desculpas não são suficientes", Lucas respondeu com frieza. "Vocês estão demitidas. Saibam que sua falta de empatia não tem espaço aqui. Espero que aprendam uma lição com isso, pois a vida é mais do que apenas aparências." A loja estava em silêncio, os clientes e funcionários atônitos com a cena.
Muitos observavam com expressões de apoio a Alfredo e Lucas, admirados pela coragem do jovem em defender seu pai. Luísa, ainda atordoada pela revelação, sentiu uma onda de gratidão pelo jovem. Lucas se virou para ela, sua expressão suavizando, e completou: "Você foi a única que realmente tratou meu pai com dignidade aqui. Isso significa muito para mim." Ele fez uma pausa, sorrindo para ela, e continuou: "Aliás, eu adoraria que você se juntasse a nós. Quero que seja minha aprendiz. Você merece uma chance de brilhar e mostrar seu talento." Luísa ficou sem palavras, seu coração disparando. Eu nem sei o que dizer." "Simplesmente diga que sim." Lucas encorajou com um sorriso caloroso. "Acho que precisamos de pessoas como você ao nosso redor." A expressão de Luísa se iluminou. "Sim, eu aceito. Muito obrigada." Ela mal podia acreditar no que estava acontecendo, seu sonho finalmente se tornando realidade. Alfredo observou a interação com um coração cheio de alegria. "Obrigada, filho, por defender seu velho pai." Lucas passou o braço pelo ombro do pai, um gesto que simbolizava apoio e amor. "É o mínimo que posso fazer, pai. Eu quero que todos aqui saibam quem você realmente é." As atendentes, ainda em estado de choque, foram embora, levando consigo o peso de suas ações. Roberta, com o rosto vermelho de vergonha, mal conseguia encontrar as palavras para se defender. "Um dia, vocês vão entender que a verdadeira classe não está nas roupas que vestimos, mas na maneira como tratamos os outros", Lucas falou, enquanto a loja voltava ao seu estado normal. E assim, o conflito foi resolvido e lições importantes foram aprendidas. Com o passar do tempo, Luísa e Lucas se tornaram não apenas colegas de trabalho, mas amigos e, eventualmente, se apaixonaram. Eles compartilhavam sonhos, ideais e a paixão pela moda, sempre apoiando um ao outro. Alfredo, por sua vez, observava com felicidade enquanto seus filhos se estabeleciam em suas carreiras. E Lucas e Luísa cresciam juntos em um ambiente de amor e respeito. O velho sonho de Luísa de trabalhar na moda finalmente se concretizava, e Alfredo não poderia estar mais orgulhoso. A vida tinha uma maneira curiosa de se entrelaçar, e ali, no centro da loja que um dia fora palco de humilhação, agora florescia uma nova história de amizade, amor e respeito. E assim, a história de Alfredo, Luísa e Lucas se tornava um testemunho de como a bondade e o respeito podem transformar até as situações mais sombrias em uma luz de esperança. E como a gentileza e a bondade sempre prevalecem no final. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece a sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!